abrir o coração, se preparar, para que quando a semente for lançada, você venha receber essa palavra no teu espírito, amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora é o momento de você gerar vida espiritual. Se alguém aqui está desanimado, fraco, eu não sei como que você passou esse mês. Alguns já faz algum tempo que eu não vejo, que eu não converso, mas se você está aqui, porque Deus te trouxe aqui, Ele quer falar com você, amém? Ele quer trazer você, Ele quis trazer você aqui para te alimentar, para te fortalecer espiritualmente. Então aproveite esse tempo, digam glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler Colossenses 1, e hoje aqui, aliás, hoje não, esse mês, nós vamos falar sobre graça, vamos falar o mês inteiro sobre graça, vamos falar sobre a diferença da lei e da graça. Hoje nós vamos ver, se der tempo, nós vamos ver sobre, pelo menos, uma grande compreensão sobre igreja em graça. Nós precisamos entender o que é isso. Deus tratou comigo essa semana algo assim que eu quero compartilhar com você. Deus falou comigo, esse mês você vai falar sobre o mesmo assunto o mês inteiro. Por quê? Porque às vezes a igreja é uma igreja que conhece de tudo, mas de tudo mal. Não conhece de tudo profundamente. Conhece de tudo de forma rasa. Conhece só um pouquinho de tudo. E só um pouquinho de tudo não resolve. Você precisa ter conhecimento, pelo menos um conhecimento aceitável para que você viva uma vida abençoada, amém? Então por isso eu vou tratar o mês inteiro sobre como viver em graça. E hoje nós vamos começar em igreja em graça. O que é a igreja? Nós vemos muito falar por aí que a igreja somos nós, eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja. Meu irmão, as pessoas, sabe, elas emitem opiniões e eu fico, sabe, me questionando. Será que a pessoa não para nem para analisar as coisas? Elas não param nem para fazer uma análise. E está tudo bem as pessoas fazerem os seus comentários. O problema é você que serve a Deus ser influenciado por eles. Você precisa ter profundidade no conhecimento, amém? Senão nós vamos ser igual o ganso, né? O ganso voa mal, nada mal, corre mal. Ele faz tudo, mas faz tudo mal feito. E existe gente que está assim espiritualmente. Se vai falar da ceia, ele sabe, mas ele sabe mal. Se vai falar sobre o sangue de Jesus, ele sabe, mas ele sabe mal. Se vai falar sobre a nova aliança, ele sabe, mas sabe mal. Se vai falar sobre graça, ele sabe, mas sabe mal. Nós vamos pelo menos procurar nos aprofundar nesse tema que é tão importante, que é a época que nós vivemos. Diga assim, nós vivemos em graça. Amém? Mas falar de graça, eu tenho batido muito forte nisso, falar de graça e só dizer que graça é um favor imerecido, parece que você compreende sobre isso, mas é muita coisa, meu irmão. A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles foram cheios do Espírito Santo e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Repita comigo, doutrina dos apóstolos. É aí onde eu chamo a atenção, porque muita gente não consegue compreender isso, mas está tudo bem as pessoas não saberem, mas nós que seguimos a Cristo precisamos saber quais eram as doutrinas que eles perseveravam, quais eram as doutrinas dos apóstolos, amém? Pergunte para você mesmo, será que eu sei quais são essas doutrinas? Pergunte, será que eu sei quais são essas doutrinas? Nós temos que, quando ler alguma coisa na palavra de Deus, nos questionar, será que eu sei sobre isso? E se eu não sei, eu preciso buscar saber, amém? Por quê? Porque o conhecimento da palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Digam glória a Deus. Colossenses capítulo 1, vamos ler o versículo 24. Colossenses 1, 24. Vamos compreender o que é igreja. Paulo diz assim, troca a versão, ponha semelhante à minha, por favor. Diz assim, regozijo-me agora em que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o que é a igreja? Vamos lá, vamos ler de novo. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Olha que coisa forte. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Diga comigo, o corpo de Jesus é a igreja. Amém? Mas vamos pensar uma coisa. Pensa nesses dois nomes, corpo e igreja. Pensa comigo, repita comigo, melhor dizendo, corpo
igreja. Amém? O corpo de Cristo é a igreja. Bom, já quando eu penso sobre essas duas palavras que estão unidas, eu já consigo chegar à conclusão de que eu não sou a igreja, de que você não é a igreja. Está muito explícito no texto. Eu não sou a igreja de Cristo. Você não é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Sabe a diferença das coisas? Eu sozinho não sou, você sozinho não é, mas nós somos. Por quê? Porque ele está falando que o corpo dele é a igreja. Não existe corpo constituído de um membro só. Não existe, o corpo não tem só a mão, o corpo não tem só o dedo. Um corpo não é constituído de um membro só. Logo, a igreja não é constituída de um membro só. Muito simples. Já pode acabar a mensagem aqui que já chegamos à conclusão, não é verdade? É ou não é verdade? Então, por isso que nós precisamos, meu irmão, conhecer a palavra de Deus, para nós não sermos enganados e imaginar que nós somos a igreja, sozinhos, individuais. Não somos. Nós somos a igreja quando estamos reunidos, porque corpo, repito, estou sendo redundante, corpo é vários membros juntos. Digam glória a Deus. Então, o corpo de Jesus é a sua igreja. Amém, pessoal? Repita comigo: o corpo de Jesus é a sua igreja. Amém? O que nós precisamos compreender? Que quando eu me comporto como corpo de Jesus, quando eu entendo que nós juntos somos o corpo, nós somos a igreja, pensa uma coisa: nós reunidos somos o corpo. Qual é o benefício que tem de você ter essa compreensão? Qual é o benefício de você conhecer que você é a igreja de Cristo? Estou te fazendo essa pergunta porque é muito comum, às vezes, a gente ouvir uma mensagem que traz uma palavra de ativação, no sentido de que, olha, eu vou te ensinar o passo a passo para você vencer. Eu vou te ensinar o passo a passo para você prosperar. E isso faz muito sentido, nós queremos isso, então nós ficamos afoitos, queremos compreender e queremos praticar. Mas eu vou te falar uma coisa: você entender quem você é em Cristo te torna abençoado em todas as áreas da sua vida. Quais são, melhor dizendo, os benefícios de entender que você é o corpo e a igreja do Senhor? Quando eu entendo que eu sou o corpo de Cristo, que nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, nós compreendemos que nenhum demônio, nenhuma maldição, nada pode atingir a nossa vida. Lembra de Jesus quando estava aqui? Qual foi o demônio que atingiu Jesus? Nenhum. Qual foi a maldição que atingiu Jesus? Alô? Estão aqui comigo? Sim. Qual foi a maldição que atingiu Jesus? Nenhuma. Inclusive a morte não o venceu. Inclusive a morte, ele se entregou. Ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito a ti. Consegue compreender? Então, quando eu entendo que eu sou parte desse corpo, que eu sou parte da sua igreja, eu entendo então que eu preciso estar vivendo como tal, reunido. Quando você não se reúne como corpo, quando você não se reúne como igreja, você está fora dos benefícios de ser o corpo e a igreja do Senhor. Ah, mas eu continuo sendo uma boa pessoa. Parabéns. Eu continuo sendo uma pessoa honesta. Parabéns. Mas eu continuo amando a Deus. Parabéns. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre você operar como Cristo na terra. Você prefere amar a Deus ou ser o corpo de Cristo? Então as pessoas estão amando aquilo que está distante. Eu amo a Deus, eu creio em Deus. Eu não só amo, eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Uma vez que eu entendo quem eu sou, eu entendo o que posso nele que me fortalece. Uma vez que eu entendo isso, pode aplaudir. Eu entendo a minha posição.
Então é muito mais do que viver como religiosos. Os religiosos vivem devotando a um Deus, eu adoro Ele, eu creio nele, ok, mas é mais do que isso para nós. Além de adorar a Ele, além de amar a Ele, eu sou parte dEle, porque Ele está em mim, amém? Você não consegue ler nenhuma carta do apóstolo Paulo sem ver Paulo associando Cristo nele e ele com Cristo. Você não consegue ler isso. Eu desafio qualquer religioso a ler as cartas de Paulo e não perceber que Paulo e Cristo estavam misturados. Ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me... Em Cristo, eu estou em Cristo. Aqui mesmo nós estamos vendo: agora me alegro em meu sofrimento por vocês, regozijo agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Vida misturada. Ele cumpria na carne dele o resto das aflições de Cristo. Percebe que não é olhar para Cristo como alguém distante, mas é olhar para Cristo como parte de nós. Está claro isso para você? É isso que nós precisamos entender. Agora pensa comigo, aplica essa palavra. Se Cristo é parte nossa, nós somos parte de Cristo, melhor dizendo, qual demônio pode comigo? Qual maldição pode comigo? Qual mal resiste à presença de Cristo em nós? Consegue entender? Quando eu entendo que é a igreja, eu entendo o quão abençoado eu sou. Quando eu entendo o que é o corpo, eu entendo o quão abençoado eu sou. A minha vida passa de ser uma vida religiosa, aliás, para de ser uma vida religiosa, que só busca a Deus para pedir. Consegue compreender? Esses dias eu vi um vídeo daquela cantora Rita Lee. Eu não sei se alguém aqui viu ela dizendo que Deus era uma coisa muito brega, e que ela achava muito pobre ficar pedindo algo para alguém, para que esse alguém desse. E eu fiquei pensando sobre aquilo. É claro que ali está revelado uma falta de crer em Deus, uma falta de reverência, uma falta de temor, mas tem um pouco de sentido nisso, porque muitos crentes vivem uma vida de pedintes, quando na verdade ser de Cristo é tomando posse, não é implorando, é vivendo, faz parte, é nosso, é seu. Quando Cristo diz está consumado, Ele não está dizendo fique esmolando, fique pagando promessa, fique fazendo penitência. Ele está dizendo é seu, pega, toma posse, assuma, você é herdeiro, é teu isso. Eu morri por você, eu conquistei de volta, é a sua posição. Então não é ficar implorando, é tomar posse, é meu. Consegue compreender? Digam glória a Deus. Então muitos falam sobre graça, mas não entendem a graça. A graça é deixar de ser pedinte e é viver o presente da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de... Diga comigo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga, é dom de Deus. Dom é o que? Já aprendemos. O que é um dom? Presente. Amém? Diga comigo, a salvação é um presente. Amém, pessoal? Amém. E o que é a salvação? É apenas um pacote de presente, que dentro dele está incluso cura, prosperidade, libertação, felicidade. Quando você recebeu o pacote do presente e abriu ele, está lá dentro a cura, a prosperidade, a libertação. É só pegar, é tudo incluso no pacote de presente chamado salvação. Vamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, versículo 27. Olha lá. Vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em... Amém? Separados nós somos membros do corpo, mas não somos o corpo.
Percebe a importância de estar reunido na igreja? Percebe que estar reunido como igreja é muito mais do que ser religioso. Eu tenho que ir na igreja no domingo, ou eu tenho que ir na igreja, é a ceia. Não, é viver como igreja, é viver como corpo. O diabo, ele não está preocupado se você vai vir aqui na ceia, não está preocupado. E pelo contrário, ele nem impede você de vir na ceia, mas ele vai fazer tudo para que durante o mês você não viva como se tivesse tomado a ceia. Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo para que você não viva a realidade da ceia. O que é ceia? Nós sabemos o que é ceia? Pensa comigo. Aliás, pensa aí você, será que eu sei o que é ceia? Alguém já tomou sangue aqui? Alguém precisou ir para o hospital tomar sangue? Você já? Quem mais? Alguns já tomaram sangue. Você vem aqui todo mês tomar sangue e você não entendeu que a ceia é transfusão de sangue. Você está colocando dentro do seu DNA o sangue de Cristo. Agora preste atenção nisso. Entenda o benefício disso. Olha para o seu braço assim, como se estivesse olhando. Não é aqui que a gente tira sangue? Olha aqui. E diga assim: nas minhas veias corre o sangue daquele que morreu por mim. Diga com fé: nas minhas veias corre o sangue daquele que morreu por mim. Amém? Daqui a pouco você vai tomar sangue na veia, meu irmão. Mas você tem que viver a realidade de ter o DNA de Jesus dentro de você. O que é ceia? Vida misturada. Você está misturado com Jesus. Você tem que entender essa realidade. Você tem que compreender que quando o diabo olha para você, ele não sabe quem ele vê. Ele não sabe se ele vê você ou se ele vê Jesus. Vocês dois estão juntos, misturados. Amém? Você precisa viver essa realidade. Igreja em graça é isso. É entender o benefício da graça. Vida misturada. Diga: eu estou misturado com Jesus. Diga: eu estou misturado com Jesus. Amém? Os demônios não sabem quem ele vê, meu irmão, quando olha para você. Ele não sabe. Agora eu vou te falar uma coisa. Isso só se torna realidade a partir do momento que você conhece e assume na sua vida isso. Consegue compreender? O primeiro obstáculo é conhecer. O segundo é viver essa realidade. Então, o primeiro obstáculo vocês já estão vencendo aqui. Porque o conhecimento está chegando a você. Mas o segundo obstáculo, você vai ter que quebrar diariamente durante o mês, vivendo a ceia todos os dias. Quando o diagnóstico vir, você olha e diz: não, nas minhas veias está o sangue de Jesus. Amém? Amém ou ai de mim? Quando as portas se fecharem, você vai dizer: eu tenho a natureza de Cristo, porque nova criatura eu sou. Repita comigo: nova criatura eu sou. Você tem que viver isso. Essa realidade em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: ora, vocês ou vós sois o corpo de Cristo, em particular os seus membros. Que corpo que nós somos de Cristo? O corpo físico de Cristo? Não, o corpo físico de Cristo foi crucificado. O corpo físico de Jesus foi para a cruz. Nós somos o novo corpo de Jesus. Acho que você não entendeu. Esse corpo novo de Jesus leva Jesus ao mundo. Você leva Jesus ao mundo.
Aonde você vai, Jesus vai. Você é o corpo dele. Quando você alcança uma pessoa, Jesus alcançou. Quando você ama uma pessoa, Jesus amou. Quando você estende a mão à pessoa, Jesus estendeu. Nós somos o seu corpo. Eu vou repetir. Nós somos corpo porque estamos juntos. Separados. Individualmente nós somos membro. Se você vive muito tempo fora dessa comunhão, eu vou te dar um conselho: corre, porque membro fora do corpo apodrece e morre. Quem pensa, não, eu saí da igreja, mas não larguei de Jesus, você está dizendo, Jesus, o senhor mentiu, porque eu posso viver longe da igreja. E ele está dizendo, não pode, porque longe, separado, você não é o meu corpo, você é um membro. E membro afastado do corpo apodrece e morre. A sua vida depende do relacionamento com a igreja. Você percebe por que o diabo quer implantar aquele pensamento? Eu sou igreja. Tem até a frase, né? Não vá à igreja, seja a igreja. Ó, bonita frase. Eu ia até citar uma questão, mas não vou citar. Mas é muito parecida com outras frases que são criadas nessa época que estamos vivendo. Não vá à igreja, seja a igreja. Eu não preciso da igreja, eu sou a igreja. Porque Cristo não habita em templo feito por mãos humanas, mas habita em mim. É engraçado que a pessoa que fala essa frase, ela não sabe diferenciar templo de igreja. Ela não consegue diferenciar. Mas está tudo bem, nós temos que conhecer. Diga assim, está tudo bem o mundo falar o que quiser. Diga, mas eu sou o seguidor de Jesus. Então eu tenho que conhecer o meu Senhor. Amém, pessoal? Ou no mínimo, eu tenho que ter autocrítica. Amém, pessoal? Ou ser crítico, ao ouvir uma coisa, fazer uma crítica em cima daquilo. Crítica não é só ficar xingando, crítica é dizer, será que faz sentido? Deixa eu pesquisar. Mas não no Google, tá? Nem na inteligência artificial. Pesquisa em fonte segura, vai ler a Bíblia. Pede ao Espírito Santo, ele é mais rápido que o Google. Amém, pessoal? Amém. E é certeiro a resposta. Tenho certeza disso. Primeira Coríntios 12, vamos ler agora o versículo 14. Nós vamos até o 20. Você vai entender melhor o que é seu corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas lembre-se que a igreja é o corpo de Cristo. Não é verdade? Ou o corpo de Cristo é a sua igreja. Não foi isso primeiro que nós lemos? Então eu estou te ensinando como é viver em corpo. Porque o corpo é a igreja. Não é isso? Então vamos lá, porque também o corpo não é um só. Então se você vive sozinho, pode continuar amando a Deus, pode continuar sendo honesto, ter bom caráter, legal, muito bom, isso é louvável. Mas você não é o corpo de Cristo. Você é apenas um membro. E você tem um prazo de sobrevivência afastado do corpo. Quanto tempo, se cortar o meu dedo, ele dura fora do corpo? Tem um prazo. Se não for implantado rápido, o que vai acontecer com ele? Não é verdade? Então nós precisamos compreender o que diz a palavra. O diabo, ele quer que você seja convencido que é desnecessário esse momento aqui. E eu vou repetir para você, estou sendo redundante, mas eu vou martelar nisso. Estou sendo pregador agora. Pregador é aquele que prega, né? Que fica batendo no mesmo lugar, toda hora. Estou sendo pregador. Longe da igreja, você não sobrevive.
Você precisa estar no corpo, porque conectado ao corpo, você vai receber os nutrientes necessários para viver. Mas eu estou machucado, mesmo assim, o dedo machucado no corpo, ele recebe os nutrientes para sarar. É ou não é verdade? Fora do corpo, o machucado mata ele. Está machucado? Continua na igreja, porque na igreja você se salva. Fora da igreja, você tem um prazo de sobrevivência. Você precisa estar em comunhão com Deus. Não é de forma religiosa, eu vou ao culto todo domingo, como religioso. Ou católico, eu vou à missa todo domingo. Ah não, na ceia eu estou lá. Você não entendeu, meu irmão. O diabo quer matar você espiritualmente. O triste de tudo isso é que as pessoas pensam que morrer espiritualmente significa ir para o crime. A pessoa pensa que morrer espiritualmente significa ir para a prostituição, significa se tornar um adúltero, um mentiroso. Você até pode se tornar isso, mas tem muitos mortos espiritualmente, que vão chegar e vão descobrir somente quando estiverem lá no dia final, quando Jesus disser assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E aí esses mortos vão dizer assim: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Ele foi jogado fora ou apartado porque ele estava em adultério? Jesus diz: apartai-vos, porque você é um adúltero. Vai ter uma classe de pessoas que Jesus não vai dizer isso. Ele vai dizer: apartai-vos, porque eu nunca te conheci. Por que não conheceu? Porque não tinha relacionamento com Ele, não tinha vida com Ele. Amém? Vocês ainda me amam? Sim. Essa mensagem te traz benefício. Quando você entende quem você é e vive como tal, você prospera, você se cura, você vive uma vida abençoada. Então, mensagem de cura não é só dizer: usa o nome de Jesus, expulsa o demônio. Isso também é mensagem de cura. Mas mensagem de cura é fazer você viver a sua realidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Jesus vai dizer para outros: eu nunca vos conheci, porque eu tive fome, vocês não me deste de comer. Há um grupo de pessoas que não fizeram nada de errado, mas foram omissos. Repita assim comigo: existe um pecado chamado o pecado de não fazer. Presta atenção, todos os pecados é o que fazemos, mas existe um pecado que é o pecado de não fazer. Tive fome e não me deste de comer. São os omissos, o que não vive uma vida para refletir a imagem de Cristo. Cristo não foi omisso, Ele se doou, Ele ajudou, Ele abençoou, Ele estendeu as mãos. O primeiro grupo de pessoas, outros vão dizer: Senhor, mas em teu nome profetizamos. Você já ouviu dizer que expulsar demônio no nome de Jesus é fichinha. Agora, profetizar no nome de Jesus, meu irmão, ninguém chama um camarada que profetiza no nome de Jesus de perdido. Se você expulsar demônio em nome de Jesus, a pessoa vai dizer: expulsa demônio em nome de Jesus, mas é isso, aquilo. O camarada profetizou, falou do futuro. Isso é de Deus, hein? Falou tudinho minha vida, acertou até o meu CPF. Ixi, o nome da minha bisavó só ele sabia. E o Chico Xavier, você esqueceu que ele também ia saber. Quem não pegou a piada ficou voando. Conseguiram entender o que eu estou falando?
em teu nome profetizamos. Percebe? Por que o diabo quer matar você espiritualmente? Porque ele sabe que você vai viver uma vida só de aparência, e você não vai ser o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ele não quer que você viva assim. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, é ele viver uma vida fria espiritual, e mesmo assim orar e acontecer alguma coisa. Meu irmão, essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem. Esse é o golpe mais fatal que alguém pode receber. Por quê? Porque ele vai pensar assim: mesmo eu vivendo de qualquer maneira, o demônio se dobra. Mesmo eu vivendo de qualquer jeito, Satanás se humilha para mim, porque eu falo no nome de Jesus. Meu irmão, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é o demônio se dobrar porque você está falando o nome de Jesus, mas é ele se dobrar por quem você é. Você é o corpo de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Você reflete a imagem de Deus. Digam amém, pessoal. Continuando aqui ainda, porque também o corpo não é um só membro, diga comigo, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Digam glória a Deus. Está pegando a visão? Estão comigo ainda? Quando o seu vizinho diga, não dorme não, meu irmão. Você vai conhecer o que é a igreja em graça. Amém? Deixa eu falar uma coisa, eu sei que nem todo mundo está dormindo, mas numa dessa a gente ajuda alguém que está cansado. Amém, pessoal? Porque se eu falar, fala para o irmão que está dormindo aí do seu lado, vai ficar fácil, chato. Agora se a gente falar para todo mundo, ajuda o irmãozinho, sem ninguém saber. Tudo bem, querido? Vocês ainda me amam? Sim. Inclusive quem está dormindo me ama? Vamos lá. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Conseguiram compreender? Então você não pode ser o corpo de Cristo sozinho. Você não é a igreja de Deus sozinho. Amém, pessoal? Você não é. Agora, aqui está a igreja do Senhor. Aqui está o corpo de Cristo. Digam glória a Deus. Amém? Agora você sozinho, você é membro deste corpo. Agora Deus está dizendo que o membro ele tem uma finalidade. Qual é a sua finalidade dentro desse corpo? Diga para o seu vizinho, você não pode ser inútil. Porque todo membro tem uma utilidade. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Até os cílios têm uma utilidade. Tem ou não tem? Até a sobrancelha tem uma utilidade. É só para decorar? É claro que se tendo decora, fica mais bonitinho. Mas e se não tiver? É o problema da decoração, de deixar o rostinho bonito? Não, meu irmão. Tem finalidade muito maior do que isso. Amém, pessoal? Agora, quando Deus faz essa analogia, Ele está dizendo, você tem uma finalidade aqui. Diga para o teu vizinho aí, Deus te trouxe aqui nessa igreja, porque Ele quer usar você. Diga assim, Deus quer usar você aqui. Agora, de que forma? Você está sendo útil? Você está fazendo alguma coisa aqui? Eita, posso, não tem lugar para mim. Meu irmão, não tenha trabalhador, são poucos. Se cada um de vocês aqui fizerem
uma coisa aqui na igreja, vai faltar gente para fazer. Vocês sabiam disso? Sabiam ou não? Se todo mundo falar, apóstolo, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, vai faltar gente. Por quê? Porque quanto mais gente trabalhando, mais serviço Deus fala, agora você pode fazer mais isso, mais aquilo, aquilo outro. Quantas pessoas seguiam Jesus? E Jesus diz assim, ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Diga comigo, eu fui chamado para servir. Amém? Então pensa, você não está aqui por um acaso. Eu não sei o que eu tenho que fazer, só se coloca à disposição. Deus chama corações disponíveis. Diga comigo, corações disponíveis. E Deus chama pessoas ocupadas. Alguém aqui está ocupado? Quem tem muita ocupação durante o dia? O resto tudo desocupado? Ô Denilson, horas desocupadas, já convoca aí, que tem muita coisa aqui, viu? Ô André, já parou aí, meu irmão? Quem tem muita ocupação aqui durante o dia? Deus chama só os ocupados. Desocupado Deus não chama. Quando Ele chamou Pedro, Tiago e João, onde eles estavam? Tinha muito peixe lá para eles tomar conta? Tinha. Só chamou depois que o barco estava quase afundando de tanto peixe. Diga se não tinha muito peixe. Muito trabalho. Sabe por que Jesus só chama a gente ocupada? Porque o ocupado faz escolha. O desocupado não tem opção, não tem nada para fazer mesmo, então eu vou. Não é escolha. Não tem o que fazer. Diga comigo, Jesus só chama trabalhador. Amém, pessoal? Vocês ainda me amam? Sim. Nós estamos falando que é viver a igreja em graça. É entender quem somos. Diga glória a Deus. Nós lemos do 14 ao 20. Vamos ler o 13. Aprendemos que todos nós somos membros, não é? Antes de você ler lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Todos nós quem? Todos nós que estamos só aqui dentro da nossa igreja aqui? Não. Espalhado para o mundo inteiro. Amém? Então, lembre do que eu falei no início. Nós somos o corpo, não o corpo que foi crucificado, mas um corpo invisível. Não tem forma, mas existe. Consegue compreender? A igreja local é a igreja interna e igreja externa. Aqui dentro, nós somos o corpo de Cristo. Mas existe as 4 paredes aqui, que é a igreja onde a igreja invisível se reúne. O corpo invisível de Cristo se reúne. Consegue compreender? As duas coisas são bíblicas. Mas eu estou falando da igreja invisível do Senhor. Nós, juntos, reunidos. Conseguiram compreender? O que acontece? Como que esse corpo espalhado pelo mundo se une? Falando a mesma coisa, tratando dos mesmos assuntos. Eu estou falando da igreja verdadeira de Cristo. Eu não estou falando de heresias, não estou falando de tentativas, eu estou falando das igrejas que são comprometidas com as sagradas escrituras e com Cristo cêntrico. O que é Cristo cêntrico? É Cristo sendo o centro dela e não os seres humanos sendo o centro. Amém, pessoal? Porque existem 2 modelos de igreja no mundo. Existe igreja onde o humano é o centro, os homens são o centro, as pessoas são o centro, então é tudo feito para as pessoas. É entretenimento e mais entretenimento, eventos e mais eventos, sem propósito, evento por evento, sem propósito, sem foco, sem o intuito de produzir conhecimento e crescimento, só com o intuito de entretenimento. Essa igreja não é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja humana. Amém?
Então nós precisamos entender que eu estou falando aqui, não estou falando de igreja física, eu estou falando da igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro dela. Consegue entender a diferença? Aonde tudo que é feito é para promover Cristo, para que Cristo alcance, para que você seja de Cristo. Digam glória a Deus. Não uma igreja que tem mais evento que o Chapéu Brasil. Pastores parecem mais promotor de evento do que pregador do evangelho. Ele tem que promover evento por promoção. Não é sobre isso que eu estou falando. Também não estou dizendo que é errado ter evento, mas estou dizendo que tudo precisa ter um propósito. Consegue compreender? Diga assim comigo: tudo precisa existir um propósito. Então é sobre isso que eu estou falando. Como que essa igreja se une? Como que ela se une? Como? Se estamos vivendo culturas diferentes. Se você for para a Europa, é diferente do Brasil, não é? Se você for para os Estados Unidos, é diferente do Brasil. Mas como que o corpo de Cristo consegue trabalhar unido em culturas diferentes? Por causa disso está escrito aqui agora. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um, apesar de sermos muito, existe um, diga comigo, um Espírito. Diga um Espírito. Olha lá, olha o que diz, formando um. Então existe um Espírito que está formando este corpo. Digam glória a Deus. O que nos une, mesmo em culturas diferentes. Se você for lá na China, onde é proibido o evangelho, os irmãos que estão dentro de um porão, sobrevivendo, porque creem no evangelho e não querem ser mortos, eles estão falando a mesma coisa que nós, porque existe um mesmo Espírito, formando o mesmo corpo. Conseguiram compreender? Está claro isso para você, meu irmão? Olha só, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. É por isso, meu irmão, que não podemos viver individualmente como igreja, porque um Espírito está formando um corpo. Esse Espírito é que une todos, e que levam todos com um propósito: salvar a humanidade. Quantos entendem? Digam glória a Deus. Bom, agora eu te faço uma pergunta. Se eu sou o corpo de Cristo, se eu sou a igreja de Cristo, por que eu tenho que congregar? Por que vocês têm que estar aqui? Consegue pegar tudo isso que eu preguei e fazer alguma aplicação na sua vida? Vamos perguntar comigo? Diga comigo, se eu sou o corpo de Cristo, se eu sou a igreja de Cristo, se eu tenho Espírito em mim, por que eu preciso congregar? Você consegue com tudo isso que eu preguei fazer aplicação? Ter uma resposta para você? Vamos resumir essa resposta lá em Efésios capítulo 5, versículo 23, a gente encerra aqui. Aqui Paulo deixa claro que nós não podemos ter comunhão com Jesus à parte da igreja. Não tem como. Diz aqui, Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça, seu corpo. Amém? Sendo ele próprio Salvador do corpo. Cristo é o cabeça. Então, se nós separados, para encerrar, foca, tem 1 minuto só para encerrar, foca, para você concluir com conhecimento. Se nós separados não somos um corpo, juntos nós somos um corpo, correto? Sim ou não? Só que um corpo sem cabeça é um corpo morto.
Nós precisamos estar aqui reunidos, porque à parte nós não nos reunimos, correto? E aí Cristo está aqui agora, através da sua palavra, formando o seu corpo. Conseguiram entender a junção? Agora imagina você que pensa, eu não preciso estar na igreja para ser de Deus. Aonde você faz parte do corpo? E aonde você está incluso na igreja? Mas eu não saí da igreja. Não, não é disso que nós estamos falando de comunhão. Paulo, ele usa marido e mulher para dizer, marido e mulher sempre estão juntos. Você vê a sua mulher só uma vez por mês? Você chega para sua mulher e fala assim, hoje é Santa Ceia, eu vim te ver. Ah, apóstolo, eu venho só na ceia. Jesus te ama, meu irmão. O pai só corrige o filho que ama. Receba em amor. Você tem que louvar a Deus que você não tem uma igreja que só quer você, para você ser número, mas quer levar você para o céu. Isso não é motivo de ficar bravo, é motivo de amar a sua igreja. Não é verdade? Porque se eu quisesse você só como número, qual é o propósito? Eu não vou falar nada, deixa isso aqui. Porque as pessoas hoje ficam desagradadas quando você toca em assuntos que machucam. É a mesma coisa você ir no hospital com um tumor e o médico falar assim, ah, não vou arrancar esse tumor não. Para arrancar o tumor precisa fazer o quê? Ferir. O médico, ele te fere, mas ele te salva. Quando você está numa igreja onde Cristo é o centro, a palavra às vezes vai te ferir, mas vai te salvar. Vai arrancar o tumor, vai arrancar um engano, vai arrancar a mentira do diabo, vai te libertar. Você só tem que ser coração ensinável. Diga comigo, coração ensinável. É por isso que a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça, porque nem todos têm ouvido para ouvir. Muitos têm ouvidos para questionar. Ele já está ouvindo, pensando na resposta. Você tem que cultuar a Deus. Ah, mas a minha vida é muito ocupada, eu tenho tanta coisa, é que o pastor não sabe disso. Irmão, não é o pastor, se não tivesse na Bíblia, o pastor não estava falando. Amém, pessoal? Eu sei que essa geração, esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de sacrificar os pastores. Mas Cristo sacrificou-se por nós. Amém, pessoal? Ame a palavra de Deus. Não existe, Paulo ele faz aqui a conexão entre Cristo e a igreja como marido e mulher. Você precisa estar em comunhão com a sua mulher. Você precisa estar junto dela. É assim ou não é? E aí Paulo está dizendo, se você é igreja, você precisa estar conectado. Não tem como você ser uma igreja uma vez por mês. Não tem como você ser igreja não fazendo escolha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Diga assim, eu preciso escolher. Vocês ainda me amam, sim ou não? É isso que você precisa entender. Jesus não chama, meu irmão, os desocupados. Então, quando o diabo diz, olha, você está muito atarefado para ir para a igreja, é atarefado mesmo que eu vou, mas eu priorizo o reino. Porque talvez você não está entendendo, mas os embaraços nos afastam da comunhão com Deus. E Jesus, Ele te ama. O que é viver em graça? É viver misturado com Jesus. É viver misturado com Jesus. É não estar aqui para ser um sacrifício, não é para cumprir uma tabela, não é para picar um cartão, não é porque eu preciso ir para a igreja, porque senão o diabo vai me pegar, não é nada por isso. Eu estou lá porque eu sou a igreja de Cristo, eu sou o corpo de Cristo, e quando você assume a sua posição, meu irmão, todas as bênçãos de Jesus estão sobre a sua vida. Agora você entende porque a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Entende? Herdeiro recebe a herança simplesmente porque faz parte da família. É ou não é verdade? Sim ou não? Paga promessa? Faz sacrifício? Não, simplesmente toma posse. Diga, só tomo posse. Agora, a palavra de Deus diz que você não é só o herdeiro. Você entendeu mesmo?
De verdade? Mesmo se a palavra está dando uns tapinhos no bumbum? Você não é só herdeiro, você também é presta atenção, co-herdeiro em Cristo. O que isso quer dizer? Aquele que herda junto com alguém. Co-herdeiro em Cristo. Cristo está herdando algo que eu sou co-herdeiro com Ele. Você está entendendo? Diga assim: eu herdo a mesma coisa que Jesus herda. Jesus herdou salvação, cura, prosperidade, autoridade. Sim ou não? Deus está dizendo que nós temos a mesma herança de Jesus. Por quê? Porque agora nós também somos filhos como Jesus. Digam glória a Deus. Diga assim: eu fui inserido na família. Diga: eu fui inserido na família. Agora eu desfruto do mesmo poder que Jesus. Por quê? Diga assim: porque Jesus me incluiu. Diga assim: eu amo meu irmãozinho mais velho. Diga assim: eu amo meu irmãozinho mais velho. Amém? É essa realidade que você tem que viver, meu irmão. Qual é a maldição que pode com você, você assumindo isso? Acaba o sistema religioso, porque você não tem que pagar para ser abençoado, você não tem que fazer sacrifício para ser abençoado, você só tem que viver a realidade em Cristo Jesus.